Hoje falaremos sobre a imutabilidade da promessa de Deus. Diz assim o texto: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos com o propósito de te adorar, de trazer a ti a nossa gratidão por mais uma semana que se inicia, bem como pela semana que se passou. E te pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o texto que agora vamos analisar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, fique com o texto aberto. Veja só, meus irmãos, quantas promessas você já fez na vida? Bastante. Você não vai conseguir contar. E quantas você conseguiu cumprir? Aí já diminui um pouquinho. Mesmo assim a gente não consegue contar. Certamente nesse finalzinho de ano de 2023, você fez algumas promessas a si mesmo. Talvez aquela promessa do Projeto Verão 2024. Mas ele talvez não tenha vindo. Pelo menos para mim, ele deve vir lá para 2030. Essa promessa eu não consegui cumprir no início de 2024. Talvez você já tenha, conversando com seus filhos num supermercado, numa loja do shopping, dito a ele assim, ele preso ali num brinquedo ou num doce, aí você diz: mamãe leva quando a gente voltar. E essa promessa geralmente também não acontece. Você volta para onde estava, volta para casa e nunca dá o brinquedo ou o doce que a criança queria. Nós fazemos promessas, mas a nossa palavra às vezes muda no mesmo segundo. A gente faz a promessa e diz: não devia ter prometido isso, porque eu sei que não vou conseguir cumprir. Mas já é tarde, você já falou, e aquela promessa vai ser esperada. E nem sempre ela vai ser esperada pacientemente por quem a recebeu. Eu particularmente também fiz promessas esse ano, mais recentemente, de ir visitar algumas pessoas ou de resolver algumas coisas, e acabou que eu me esqueci. E aí? Essa semana eu me lembrei de algo que eu tinha dito: não pode deixar, eu vou. Isso já faz 3 meses e eu não fui. Então agora não tem mais necessidade de ir, já foi resolvido. E eu fiquei: meu Deus, eu prometi de novo e falhei de novo, porque simplesmente não me veio à cabeça que eu deveria ter feito aquilo. Como é ruim quando a gente faz uma promessa e não consegue cumprir, e a gente fica com aquele sentimento de que falhou. Pior ainda é quando alguém nos faz uma promessa e a gente fica esperando e não tem a concretização daquela promessa. E a gente espera, às vezes manda até uma mensagem no WhatsApp: tu está lembrado? Mas não acontece. Isso é muito ruim. A nossa palavra é mutável. Dependendo das circunstâncias, a gente não consegue. Não é só uma questão nossa, não é só a nossa limitação.
também tem as questões externas, que às vezes impedem a gente de fazer o que deveria fazer, o que tinha prometido. Mas e as promessas de Deus? Mudam? Não. Se a promessa de Deus acontece, por mais tempo que você venha a esperar, a certeza é de que Ele de fato, assim como é seu caráter ser imutável, qualquer coisa relacionada a Ele é imutável. A sua palavra, seja ela a palavra escrita ou seja a palavra dita, para quem quer que seja. Nada em Deus muda, e hoje nós vamos perceber por esse texto que a promessa de Deus é imutável. Versículos 13 e 14, vamos reler. Eles nos dizem o seguinte: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Nosso texto começa então com essa expressão, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, e nos traz uma pergunta: qual promessa? Qual foi essa promessa que ele fez? Onde se encontra escrita essa promessa? A resposta está no versículo 14, quando ele diz: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Essa é a promessa. Mas onde essa promessa está escrita? Gênesis 22, 17. É isso que está escrito lá. É parte de Gênesis 22, 17, esse texto. Quando ele diz: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. A gente já sabe então onde está essa promessa. Só que em que contexto a promessa foi feita? Para que a gente compreenda bem onde essas palavras foram colocadas. Porque surgiu essa ideia de prometer uma descendência numerosa para Abraão. Veja só, Gênesis 22 nos traz a prova de fé a que Deus submete a Abraão. Então, quando você vai para Gênesis 12, Deus chama Abrão, ainda sem o segundo A, e ele faz promessas. Ok. Só que Gênesis 22 traz justamente a resposta dessa promessa sendo pedida em sacrifício. Então, ali, Abraão agora é requerido entregar o seu filho para ser sacrificado em holocausto. E a palavra é: suba a um dos montes que eu vou identificar para você. Você leva o seu filho e leva todo o material para fazer esse sacrifício. Então vai Abraão, vai Isaac e ainda vai mais um ajudante. Esse ajudante fica pelo caminho e sobem os dois até aquele monte. E todo mundo sabe que o filho olha para o pai e diz o seguinte: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E ele diz: meu filho, o Senhor proverá. Nesse momento em que é questionado por Isaac onde está o cordeiro, porque ele diz: aqui está o cutelo, está a lenha para o holocausto, mas não há o cordeiro, não há o novilho. E quando Abraão diz Deus proverá, de fato Deus provê. Pela primeira vez, a voz do anjo do Senhor vem até os dois e diz: não toque no garoto, porque agora eu sei que você, de fato, teme ao Senhor. Você não questionou e subiu até esse monte para sacrificar o seu filho, o filho que você tanto esperou. E aí, um novilho preso pelos chifres num arbusto é providenciado e o holocausto é feito naquele monte. Aí Abraão coloca o nome daquele monte: o Senhor proverá, porque foi exatamente isso que aconteceu. Seguindo no texto, pela segunda vez, o anjo do Senhor o chama dos céus e diz as seguintes palavras relativas a esses dois versículos que a gente leu aqui no início da meditação. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez,
não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, do 16 ao 18. Então veja, porque ele obedeceu, porque ele entregaria o seu único filho, porque ele não questionou, porque ele confiou que de fato o Senhor iria prover o novilho para o sacrifício. Então ele disse: eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, dessa descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Mas algo deve ter chamado a sua atenção nessa palavra de Deus. Como ele começa o versículo 16? E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Pergunta: Deus precisa jurar para que a gente acredite na palavra dele? Não. E por que ele faz isso? É a próxima pergunta. Porque o Senhor jurou por si mesmo. O texto afirma que Deus jurou por si mesmo por não haver ninguém superior por quem jurar. Está aqui. Versículo 13: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E disse as palavras que a gente já leu algumas vezes. Nós entendemos que não há ninguém superior por quem Deus possa jurar, isso é óbvio. Mas por que jurar se a palavra dele é a verdade? De forma absoluta. E o ato de jurar é característico de homens. Então por que ele fez isso? A promessa de muitos descendentes foi feita com juramento para ressaltar o seu caráter imutável. Porque se um dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade, tudo que está relacionado a ele é imutável, o que inclui as suas promessas. Então ele faz a promessa, só por isso, só por ele ser quem faz a promessa já é imutável. Mas ele faz um juramento igualmente imutável para garantir ainda mais o que ele disse. É fato que, de fato, em geral, fazer juramento não pertence à divindade, pertence à situação humana, que é decaída, e a palavra do homem nem sempre pode ser acreditada. Deus, ao fazer um juramento, então desce ao nível da fragilidade humana, fazendo assim que a palavra, que por si só já é totalmente fidedigna, seja duplamente garantida. Se eu lhe prometer alguma coisa, você pode até acreditar, mas sabendo que eu sou falho e que aquela promessa pode não se concretizar. Geralmente, quando você promete ao banco pagar todo o seu financiamento, ele pede uma garantia. É por isso que às vezes você precisa de um fiador, de um avalista, porque se você falha, vem outro e cumpre e paga. Não sejam avalistas, em nome de Jesus. Até a palavra nos diz que nós não devemos nos meter com esse tipo de coisa. É mais prudente, porque você vai ficar com as suas dívidas e a dívida de outro. Interessante que Cristo não tinha dívidas, mas assumiu a nossa dívida. Nesse caso a gente dá glória a Deus, porque houve alguém que comprasse a nossa dívida, que pagasse a nossa dívida. Mas humanamente é bem perigoso, porque são dívidas que muitas vezes não são solucionáveis. A nossa dívida não era solucionável, só por ele. Só ele tinha condições de pagar.
o juramento de um ser humano decaído, falho, limitado, é difícil da gente se prender a isso e dizer assim, eu vou confiar até o final, porque ele me disse. Sim, ele lhe disse, mas independente dele, as coisas podem não sair como prometido. Só que quando Deus faz um juramento e jura por si, você tem dupla garantia. Primeiro, quem falou foi Deus. Deus mente? Não. Ele nem é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Ou seja, ele não foi criado por alguém como nós. Ele não tem como essência a nossa natureza pecaminosa, caída, falha, um coração extremamente duvidoso, enganoso, desesperadamente corrupto. Então eu já posso confiar nele por isso, porque ele nem é homem que vai mentir, e nem é produto de um homem para que ele venha a se arrepender. Mas quando ele jura por si mesmo, eu tenho mais uma garantia. Ele disse, e ele jurou por si mesmo. Então se você tinha qualquer dúvida de que a promessa iria acontecer, ele diz, eu prometo, e juro por mim mesmo, esteja certo. Então você pode estar certo de que vai acontecer. Isso foi a promessa, o contexto da promessa. Mas tem uma coisa, e o tempo de espera dessa promessa? Versículo 15 nos traz o seguinte: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Nem o nome era mais o mesmo, tanto tempo que passou. Eu fico muito temeroso quando alguém me diz, ou diz a outra pessoa, que a sua promessa vai chegar hoje. Certamente você já participou de algum culto, alguma reunião nos lares, que alguém disse assim, está esperando em Deus, a sua promessa vai chegar hoje, é hoje o dia da confirmação, é hoje o dia da bênção, é hoje o dia da vitória. O tempo de Deus é o nosso tempo? Nem sempre. Às vezes a gente tem a capacidade de esperar, dada por Ele, e o tempo que a gente vai meio que visualizando, tentando entender as coisas, bate com o tempo da realização, e a gente diz, veio no tempo certo, mas nem sempre a gente responde a resposta de Deus dizendo que foi no tempo certo. Às vezes a nossa resposta, a nossa reação é dizer assim, Senhor, está demorando, eu não aguento mais, muito tempo esperando, e as coisas estão piorando, eu não estou vendo solução. Enquanto isso, Ele está trabalhando, mas a gente acha, pelo relógio que a gente tem, que Ele está demorando. Se alguém se casou há 5 anos e queria ter filhos e de imediato, e pediu ao Senhor esses filhos, já deve estar coçando a cabeça dizendo assim, parece que Deus esqueceu de mim, porque já faz 5 anos. Se alguém está na mesma situação que eu e a Angélica, são 10 anos, daqui a 15 dias, e nós não temos filhos. Então eu estaria dizendo, Deus não só se esqueceu da gente, é a vontade de Deus que a gente não tenha. Então você já desiste, não é que não tenha a esperança da promessa, agora você desistiu da promessa. Imagine alguém que passou 25. Porque se você for analisar direitinho, as pessoas que casam mais jovens, casam com 18, 20 anos. Depois de 25 anos de casado, você está preocupado em bodas de prata, de renovar a louça, né, o aparelho de jantar da sua casa, trocar a geladeira, trocar o fogão, porque nada mais presta depois de 25 anos, você não está mais preocupado com o filho. Você vai estar com 45, 50 anos. Você pode até dizer assim, eu não tenho mais condição de gerar filhos. Eu já estou com a idade avançada. E se você tiver mais de 70? Você vai pensar, isso é um trote. Alguém dizer que eu vou ter filhos nessa idade. Alguém dizer que eu vou ser pai com cabelos brancos, a barba branca. Meu Deus. Eu sinceramente, se estivesse num culto
e alguém chegasse para mim, e eu já tivesse meus 70 anos e dissesse assim, você vai ser pai em pouco tempo, eu ia dizer, tá certo. E quem vai trazer o menino vai ser o Papai Noel. Eu tenho 70 anos, minha senhora. Não dá. Humanamente falando, essa promessa parece ser incrível demais. Você olha para um homem idoso, sua mulher igualmente idosa, e você diz, a partir de você vai existir uma descendência. E essa descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. E a partir da sua descendência, todas as pessoas espalhadas na face da terra que sejam descendência sua, vão ser abençoadas. Só que, mesmo indo de encontro a toda razão, Abraão não atentou para isso, não ficou desapontado. Ele, de maneira tranquila, creu na palavra que Deus falara. E aí diz o versículo que ele esperou pacientemente. E o que é que diz o final do versículo? Ele alcançou a promessa. Foram 25 anos. 25 anos. Do momento em que ele recebe a promessa, em Gênesis 12, até o momento em que finalmente ele não mata Isaac. E ele tem em suas mãos ali, agora para sempre, o filho da sua promessa. Nós devemos dar glória a Deus pela maneira como tranquilamente nós esperamos, pelo que ainda não se revelou aos nossos sentidos, mas que Deus vai ocultando, vai prorrogando para um futuro mais distante, para exercitar a nossa paciência. Interessante como é a questão do ser humano, não só em relação a promessas, em relação a tudo. Nós somos extremamente imediatistas. Você dá entrada num processo e você quer que ele seja respondido no outro dia. Se ele começa a demorar meses, aí você diz, essa justiça brasileira não presta mesmo. Olha mesmo, 5 meses que eu dei entrada no processo, ele nem andou, está lá engavetado. Você começa a fazer ali o seu porquinho para juntar um dinheirinho para as férias. Passa 6 meses, o porquinho ainda está só com um pouquinho de moedas ali no pezinho do porquinho. Você já queria que tivesse lá em cima, né? Você diz, meu Deus do céu, acelera o processo, que eu estou doido para viajar no final do ano e vou depender disso aqui. Alguém lhe diz que vai dar uma oportunidade na igreja. Aí você diz, é quando? É domingo que vem? É hoje de noite? Não, meu irmão, eu vou dar uma oportunidade, mas você precisa ser trabalhado, você precisa ser burilado, para que quando chegar no tempo certo, você não se arrependa de participar, você não faça algo errado, que depois venha a ser repreendido. Tudo tem seu tempo, tenha calma, vai acontecer. E aí você fica naquela, passa um ano, e o pastor ainda não deu o púlpito para você, diz, pastor, não deixa eu dar nenhuma saudação, vou sair dessa igreja, porque a gente é imediatista mesmo. Imagine então, você esperar 25 anos para receber algo de Deus. Mas por que Abraão esperou 25 anos? Por que a gente tem que esperar o tempo que for para receber as promessas das mãos de Deus? Porque foi Ele que prometeu. Então é certo que virá. Segundo, Abraão tinha a certeza, porque Deus jurou por si mesmo. Então não tem como. Vai vir. Mas o coração humano fica apertado. Passa um ano, 5, 10, 15, 20 e nada. Deus está demorando? Não. Ele está aperfeiçoando uma coisa que a gente praticamente não tem: paciência. E Ele é longânimo. Se a gente quer ser parecido com Ele, tem que ser longânimo, tem que ser muito paciente. É nessa hora que muitos de nós somos pegos na virada, quando a gente diz assim, pastor, mas esse negócio não dá certo para mim não, eu sou muito agoniado. Crente agoniado, descansa teu coração, espera pacientemente no Senhor. O salmista do Salmo 40 diz isso, logo no primeiro versículo:
esperei pacientemente no Senhor, ou esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse pacientemente, a forma como Abraão esperou para alcançar a promessa, é justamente conseguir esperar, confiando que vai acontecer e desviando a ira do seu coração. Porque você não está sentindo que está demorando e se irando porque não está acontecendo. Você crê pacientemente, confiando. Está nas mãos de Deus, então eu confio. Isso é para que a gente pare de dizer assim: não, eu já coloquei nas mãos de Deus e eu confio, mas por que mais? Não, eu já estou orando, já estou pedindo que Deus tome conta, mas por quê? Por que a dúvida? Se foi Ele que prometeu. Não fui eu que prometeu, foi Ele. Então, foi ótimo Abraão esperar pacientemente e nos ensinar que é possível esperar longa e pacientemente no Senhor, quando foi Ele que nos fez a promessa. Versículo 17 diz o seguinte, versículo 16 agora, até o versículo 18: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma tudo o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Veja só, primeiramente ele diz que os homens juram por alguém superior a si mesmos. No versículo 13, ele tinha dito que Deus, quando fez a promessa, não tinha ninguém superior por quem jurar, então jurou por si mesmo. Esse é o contraste agora com o ser humano. Eu tenho alguém superior a mim, então eu juro por quem é superior a mim. Significa que eu não tenho a devida autoridade, então eu tomo de outro. E ele prossegue dizendo que há tanta reverência na natureza de um juramento, que ele é suficiente para confirmar e pôr termo final a todas as disputas, quando não há testemunho humano ou outras evidências comprobatórias. Isso é desde o menino pequenininho na escola até a pessoa mais velha. Você saiu de sala, por quê? Não, o professor me botou para fora porque eu estava conversando. Foi só isso mesmo? Você não agrediu seu coleguinha? Não. Tem certeza? Eu juro. Põe fim à discussão. Ele jurou. Se bem que a gente não acredita tanto, né? Na cara de anjo daquelas crianças maravilhosas. Mas às vezes é com você, na sua relação familiar. Hoje eu fiz o almoço, então você lava os pratos. E o marido diz: tá bom, eu lavo. Agora, né? Não, mais tarde. Duvido que você vai lavar. Vai deixar aí. Não, eu juro que eu lavo. Antes do culto das 6 horas, está lavado. Você acredita, né? E vem para o culto de louvor e adoração com os pratos sujos. Às vezes acontece. Mas é fato que, por que as pessoas juram? E por algo superior a si mesmos. Para que você não duvide do que foi dito. Não é simplesmente uma afirmação solta, é uma afirmação seguida de um juramento. Eu juro que foi assim, eu juro que eu vou fazer, eu juro que vai ser dessa maneira. Não tem nenhum testemunho humano, não tem outra pessoa para lhe ajudar, não tem a palavra de outra pessoa para dizer: está correto, o que ele disse é verdadeiro. Não tem um documento comprobatório, então você apela para o juramento. Mas se quando alguém pronuncia o nome de Deus, esse ato assume um caráter de extrema seriedade, quando alguém diz eu juro por Deus,
Imagine quando é o próprio Deus que jura pelo seu próprio nome. Se você acreditar em alguém que jurou por Deus, quanto mais você acreditaria no próprio Deus jurando por si mesmo. Por isso, Deus quis mostrar mais abundantemente, ou seja, de forma bem clara, a natureza imutável do seu propósito, falando dessa maneira. E isso põe em evidência o quão importante para nós é a certeza da sua bondade para conosco. Se nós sabemos que Deus é bom para conosco, se nós sabemos que a sua palavra é verdadeira, se nós sabemos que as suas promessas são imutáveis, não há necessidade de nós hesitarmos ou termos medo. É impressionante quando a gente tem situações delicadas na vida e que a gente olha para aquela situação e diz, não tem saída humana, e a gente diz, só me resta colocar nas mãos de Deus. Essa deveria ser a primeira atitude, mas geralmente é a última. E mesmo que seja a última, é importante que a gente coloque tudo nas mãos de Deus. Só que mesmo quando a gente coloca nas mãos de Deus, ainda tem aquela coisa de hesitar e de tentar bolar um plano B humano, para ver se ajuda Deus, para ver se dá uma forcinha a Deus, para ver se acelera o processo de Deus, para a gente ver o mais rápido possível a resolução de todas as coisas. Só que nós não precisamos de nada disso, nós não precisamos temer ou hesitar na confiança que nós temos em Deus. Se Ele de fato disse, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hesitar é mostrar que a gente não tem confiança total em Deus. Ter medo é sinal de que a gente não confia no poder que Ele tem. E isso vai ser nocivo para nós e nocivo para quem está ao nosso redor. Porque quanto menos confiança a gente demonstra no poder dele, menos é crível o nosso testemunho acerca dele na nossa vida. Mas quanto mais a gente demonstra que confia em Deus, que sabe que Ele é bondoso e que sabe que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu, mais as pessoas vão começar a crer no nosso testemunho em relação ao que Ele é para nossas vidas. Porque discurso e ação vão estar se encontrando. Eu não posso pregar que Deus é bom, que Deus é confiável, que Deus é imutável, que Deus é poderoso e começar a hesitar em relação a Ele. E começar a ter medo se Ele vai fazer ou não. E Ele quis fazer isso para mostrar aos herdeiros da promessa que o seu caráter é imutável e o caráter de todas as suas promessas são imutáveis. E quem são esses herdeiros da promessa? A promessa confirmada por juramento não era somente para Abraão, mas também para todos os que seguem seus passos de fé. Quando ele diz, eu farei numerosos os seus descendentes. E lá no texto de Gênesis, quando ele afirma o seguinte, a sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Se nós somos dessa linhagem, nós somos abençoados por conta da obediência. Se nós seguimos os passos de fé que Abraão teve, nós recebemos bênçãos do Senhor. Se continuarmos a obedecer a Ele, se continuarmos a crer que tudo que Ele promete de fato é imutável, essa promessa vai seguindo todo aquele que crê no Senhor e nos seus atributos, como sendo verdadeiros, como sendo imutáveis. E ele diz aqui o seguinte, continuando no versículo 18, quando ele diz, Deus o confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados,
nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. O propósito imutável de Deus era abençoar o mundo por meio da descendência de Abraão. E isso vai ser revelado no Evangelho, João 8, 56, que a gente vai ler mais na frente. Gálatas 3, 6 a 9 vai nos trazer o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. E no que se diz respeito a Deus, tanto ele quanto o que ele jura são imutáveis. Esses que são da fé podem compreender, assim como Abraão, que as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, são o que ele diz e o que ele jura. Primeiro ele disse, imutável. Segundo, ele jura, imutável. Se ele fala alguma coisa, não há por que temer, porque nele não há sombra de variação. Então o que ele disse aqui é válido aqui. Mas se ainda ele jura por si mesmo, esse juramento também é imutável e garante duplamente o que foi dito. Com os homens se dá precisamente o oposto. A gente fala e não se pode confiar. É óbvio, se você é herdeiro da promessa, espera-se que a sua palavra seja, no mínimo, confiável. Mas enquanto estivermos nesse corpo corruptível, a nossa palavra continua sendo falha. Então, você pode confiar em mim, no sentido de que eu confio em Deus. Quem sustenta a palavra que eu disse, é Deus que me capacita a cumpri-la. Mas eu, por mim mesmo, não consigo sustentar aquilo que eu digo. Diferentemente, Deus, quando fala, Ele mesmo sustenta o que diz. E quando jura, Ele sustenta mais uma vez. Ele coloca mais peso, mais seriedade em cima daquilo que Ele já havia pronunciado. A palavra de Deus é, portanto, uma verdade fidedigna. Quando a essa palavra se adiciona um juramento, é o a mais, é um excedente. Uma medida completa recebe um excedente. Daqui nós recebemos um forte alento perante o fato de que Deus, que não pode mentir quando fala, não se contentando em prometer, ainda confirmou por um juramento. Se o versículo fosse: para que por meio de sua palavra sejamos firmemente encorajados, a gente já se seguraria naquela promessa tranquilo. Mas o texto diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, ou seja, se você vacilou na primeira, ainda tem uma segunda garantia. Por meio dessas duas coisas imutáveis, mais ainda, nas quais é impossível que Deus minta, o autor aos Hebreus precisava reforçar isso. Se a gente sabe que Deus não mente? Não necessariamente, mas ele faz isso. Duas coisas são imutáveis, a palavra e o juramento. Ele ainda reforça dizendo que nessas coisas é impossível que Deus minta, para que a gente se sinta encorajado a continuar se refugiando nele e esperando a posse da promessa que a nós foi proposta. Qual é a promessa que nos foi feita? A Abraão foi feita a promessa de que a sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Qual a promessa que foi feita a nós?
nós recebemos essa promessa também. Mas qual foi uma promessa fora essa que nos alcançou? A salvação, a vida eterna. Nós precisamos temer quanto à vida eterna? Nós devemos ser hesitantes, vacilantes quanto à certeza da nossa salvação? Não. Quem nos garantiu salvação? Foi Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Precisa que Ele hoje jure por si mesmo, para que a gente acredite que é salvo? Não. Porque nós temos alguém que testemunha, testifica dentro de nós, que nós de fato somos salvos. O seu Espírito Santo. Nós somos firmemente encorajados a esperar pacientemente a conclusão dessa promessa, a posse dessa esperança, porque nós sabemos quem prometeu e nós sabemos que as suas promessas são imutáveis. Uma vez que nós fomos salvos, nós seremos até o fim dos nossos dias preservados para receber finalmente essa salvação. E a nossa vida que se finda na parte terrena se iniciará de forma eterna em novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós já temos no passado o cumprimento da promessa que Abraão apenas antevia. Veja como Abraão antevia, mas já teve o cumprimento de sua promessa. João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Nós vamos ver o dia do Senhor e vamos nos alegrar, porque nós sabemos que o dia do Senhor, por mais terrível que seja para os ímpios, porque ele vem para fazer justiça, mas para nós, os salvos, os eleitos de Deus, é um dia de vitória, porque de uma vez por todas nós não seremos mais acessados pelo pecado. Pelo contrário, nós teremos o nosso corpo glorificado, não mais sentiremos as dores e as dificuldades desse mundo terreno. Fechando com o versículo 19 e 20. Nós temos aqui o seguinte: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos por âncora da alma essa esperança. Aqui eu vou citar uma reflexão de Calvino sobre essa expressão, âncora da alma. Temos essa esperança por âncora da alma. Certamente, enquanto nós estamos peregrinando por esse mundo, nós não temos terra firme onde pisar. Mas assim como se lança uma âncora no vazio das águas, a um lugar escuro e oculto, e enquanto permanece ali invisível, sustenta a embarcação que se encontra exposta ao sabor das ondas, agora segura em sua posição para que não afunde, assim também a nossa esperança está firmada no Deus invisível. Você não vê Deus, mas é Ele quem lhe sustenta, como uma âncora que ninguém está vendo, está sustentando a embarcação. Mas há uma diferença. Uma âncora é lançada ao mar porque existe solo firme no fundo. Em algum momento aquela âncora vai atingir o solo e vai ficar fincada ali. A nossa esperança sobe e flutua nas alturas, porquanto ela não encontra nada em que se firmar neste mundo. A nossa esperança não está aqui, está com Ele.
Não é algo que nós precisamos pisar, tocar, para nos sentir seguros. Quem está dentro da embarcação só vai se sentir seguro quando sentir o impacto da âncora batendo no solo firme e puxando a embarcação. Agora está seguro. Agora a gente não vai mais balançar de um lado para o outro. Quando é que a gente deixa de balançar de um lado para o outro nessa vida, onde a gente não encontra terra firme onde pisar? Quando a gente tem por âncora da nossa alma essa esperança de que vai estar eternamente com Deus. É nessa esperança que a gente firma os nossos passos. É nessa esperança que a gente segue a nossa vida sem olhar para a direita nem para a esquerda. A gente segue olhando só para o alvo. Ela não pode repousar nas coisas criadas, senão que encontra seu único repouso no Deus vivo. E ele diz ainda que essa esperança que nos é como âncora da alma, firme, segura, adentra o santuário interior por trás do véu. Ela penetra até o interior do véu, onde Jesus, que nos precedeu, que veio antes de nós, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até que a fé alcance a Deus, ela se encontra no que é instável e passageiro. Se você tem fé, se você acredita em alguma coisa, mas não é fé em Deus, você vai depositar sua confiança em alguma coisa que é instável ou é passageira. Vamos lá. Eu tenho fé que vai dar certo essa cirurgia. Por quê? Porque eu tenho todo o dinheiro para pagar o médico. Onde é que você está colocando a sua fé? No dinheiro. E em segundo lugar, na capacidade do médico. Porque você teve dinheiro para pagar aquele médico. Geralmente deve ser um dos melhores. Tá, o dinheiro acaba. Transitório. Passageiro. E o médico pode errar. Instável. Se ele não tiver naqueles melhores dias, ele pode cometer um erro. Ele é ser humano. Não quer dizer que ele fez de propósito. Mas ele pode fazer alguma coisa errada durante o procedimento. Veja que se a gente não confiar em Deus, qualquer coisa que a gente tente se segurar nesse mundo, vai nos dar essa característica de que ou é alguma coisa que em algum momento vai falhar porque passou, ou é alguma coisa que em algum momento vai falhar porque é instável. Hoje está firme, mas amanhã não. Portanto, é necessário que essa nossa fé penetre o céu, ou seja, ela seja direcionada a Deus. Como o autor se preocupa com os hebreus, a sua referência é o antigo tabernáculo. Então ele diz que essa fé penetra o interior do véu. A figura de quem entrava, quem passava pelo véu? O sumo sacerdote. Para quê? Para entregar sacrifícios. Com que finalidade? Expiação de pecados. Quem fez isso? Quem rasgou o véu. Não só passou pelo véu. Quem fez com que o véu fosse rasgado de cima a baixo? Cristo. Quem fez expiação pelos nossos pecados? Cristo. E qual foi o sacrifício? Ele mesmo. É como se ele ali estivesse dizendo assim: eu prometi a vida eterna, e com o meu sangue eu juro por mim mesmo que é certo que você é um dos meus. Ele utiliza essa figura como que dizendo para aqueles irmãos hebreus: olha, não permaneçam focados nas coisas que se veem, porque tudo que acontecia no Santo dos Santos ninguém via. Não se preocupem com isso. Avancem para aquilo que se encontra por trás do véu, aquilo que ninguém vê. Você está vendo as coisas aqui acontecerem, você está se preocupando com isso, você está se focando nisso, e está perdendo a sua capacidade de crer em Deus e esperar nele por conta das coisas visíveis. Agora foque no que está por trás do véu. Coloque sua fé naquilo que está por trás. Quem está por trás é Deus.
É como se ele dissesse: nós devemos avançar para além das antigas formas, para poder depositar nossa fé unicamente em Cristo. A gente não confia nas imagens que estão expostas no templo. A gente não precisa de amuletos que nos momentos difíceis a gente possa utilizá-los, beijar o amuleto para dizer: agora vai dar certo, está aqui, meu talismã, a pedrinha que vai me dar poder para determinada coisa. A gente não precisa de nada disso. A gente precisa unicamente depositar a fé em Cristo. E tudo de bom que pode nos acontecer, vai acontecer. E tudo de ruim que está nos acontecendo, ainda assim será utilizado por Ele, pela sua providência, para transformar em bem para nós. Vamos observar então a linha de raciocínio. Cristo entrou no céu. Nossa fé também deve se dirigir para lá. A nossa fé não deve buscar nenhum outro lugar. O autor está certo ao afirmar de que o nosso sumo sacerdote entrou no céu. E ele não fez visando apenas a si próprio. Sim, a nós também. Não há, portanto, motivo para temer que a porta do céu se feche à nossa fé, já que ela não vai se desvincular de Cristo jamais. Se nós temos fé em Cristo e Ele lá está, nossa fé deve estar junto com Ele. Tendo fé nele, não há por que temer. Tendo fé nele, não há por que hesitar. Tendo fé nele, não há por que duvidar que a sua promessa se cumprirá. Então a gente pode esperar pelo tempo dele. Se é certo, por que não esperar pelo tempo dele, já que tudo que vem dele é perfeito. Sua palavra é perfeita, sua promessa é perfeita, o seu tempo é perfeito. E tudo isso porque ele não muda e jamais mudará. 3 aplicações e a gente finaliza rapidinho dizendo que Deus é imutável. Também o são as suas promessas. Espero que isso fique bem claro na nossa mente na manhã de hoje. Segundo, nós podemos confiar no cumprimento das promessas de Deus. Por quê? Porque a sua palavra é verdadeira, fidedigna. E terceiro e último, nossa esperança deve ser direcionada apenas ao Senhor. E a nossa fé não deve buscar qualquer outro abrigo. Nos abriguemos no Senhor e deixemos com Ele todas as áreas da nossa vida. Todas as suas promessas se cumprirão e no tempo certo nós as veremos e nos alegraremos, como assim foi com Abraão.